ouvintes, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com o nosso segundo episódio falando sobre os gatilhos mentais, que são algumas técnicas para você deixar a sua história muito mais cheia de técnica, vontade e simplesmente adentrando dentro do subconsciente dos seus leitores, dos seus jogadores e diversas outras pessoas que gostariam de usufruir do seu mundo fantástico. Quer saber mais de como você pode penetrar nas entranhas do subconsciente e assim deixar suas histórias muito melhores? Quer saber mais? Então sim, bora! Pessoal, no episódio de hoje a gente vai ter a nossa continuação falando sobre os gatilhos mentais. Eu falei sobre eles na primeira parte, vou deixar aqui o card na descrição para vocês irem lá, caso vocês ainda não tenham visto. Então, se vocês não viram, pausa o vídeo, vai lá, pega os primeiros 6 gatilhos que são muito importantes e depois vocês voltam aqui e assiste. Obviamente não tem tanta necessidade de começar um depois do outro, mas em seguida bonitinho a ordem talvez seja um tanto melhor para vocês entenderem um pouco mais como funciona desde o comecinho até esses que estão aqui agora, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho sobre os próximos 6 gatilhos mentais e nós vamos começar agora. Então pessoal, agora eu vou falar sobre o gatilho da surpresa. Basicamente quando a gente fala sobre gatilhos mentais, a gente tem tanto uns que são mais pontuais para aquela cena, para aquele capítulo, para aquelas primeiras páginas que estão uma conectadas com a outra. Porém, existem alguns gatilhos que são mais longos, são mais compridos, como por exemplo, o gatilho da curiosidade, você é um gatilho mais curto, onde você coloca um ponto, ancora a pessoa e depois responde essa curiosidade o mais rápido possível para com que a pessoa não se esqueça daquele pequeno ponto que você colocou anteriormente. Já o gatilho da antecipação é um gatilho da curiosidade um pouco mais pesado, um pouco mais forte, fazendo com que junte outros pontos, não apenas uma pequena característica, fazendo com que a pessoa queira tanto saber aquilo que pode acontecer que começa a criar conclusões e informações da própria cabeça, porque sente que aquilo que ele tem até aquele exato momento não é o suficiente. Então o gatilho da surpresa, que é um gatilho que a gente vai abordando, ele é mais longo, ele muitas vezes pode acontecer de ser algo que só vai terminar aquele gatilho no final da sua história. Uma coisa que a gente fala bastante aqui no Cartão Mundos, principalmente quando a gente fala sobre técnicas de escrita, é o punch. Depois, obviamente, eu faço um episódio só de punch, chamo outros escritores, né, dos criativos, obviamente, para a gente conversar um pouco mais como funcionam alguns diversos punch. Até posso trazer a Camila, que ela é uma viciada em punch. A gente pode trabalhar o que acontece. Toda vez que você traz alguma certa surpresa para aquele seu leitor, para o seu jogador, para aquele que está usufruindo do seu world building, isso é o gatilho da surpresa. Então, o punch, o que ele é? Ele é algo inesperado que você recebe e fala, nossa, que coisa interessante. Pode ser também um plot twist, obviamente que ele é contornado e fala, nossa, nunca imaginei. E esse, obviamente, é um gatilho que ele é muito enfraquecido com o Deus Ex Machina. Quando a gente fala sobre o gatilho da surpresa, muitas vezes a gente precisa utilizar de muitas coisas em decorrer da sua história para que essa surpresa seja fortalecida. Foreshadowings, armas de Tchaikovsky, red herrings, tudo isso são elementos que vão colocando informações, colocando detalhezinhos que vão seguindo o seu leitor, que vão guiando o seu leitor até o final, para que quando aconteça a plot, quando aconteça o punch, quando aconteça a reviravolta, você fale, que coisa! Muitas vezes a galera pensa que um plot twist, uma reviravolta, é totalmente contra aquilo que você estava pensando, ou totalmente contra aquilo que a história estava seguindo, mas muitas vezes a confirmação daquilo pode ser sim um plot twist. Muitas vezes, quando a gente fala sobre surpresa, pode ser tanto algo inesperado, pode ser algo esperado. Porque quando você já sabe que algo pode acontecer, se você não sabe quando, não sabe o porquê, não sabe como, não sabe onde aquilo vai acontecer, a sua atenção vai ficando cada vez maior e a sua apreensão fica mantendo esse quesito, e quando chega acontece a surpresa. Suspenses, terror utilizam bastante
dar uma informação parcial, deixando com que você fique naquela vontade e não sabe quando que vai ser. Obviamente, alguns terrorzinhos bem chulecas, eles utilizam bastante do jump scare, que é o pam, 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 é aquele música alta com batidas fortes, com batidas de tambor e um susto que é o jump scare, né? Então o jump scare é uma das coisas mais fracas dentro do terror. Obviamente, quando você está falando de uma escrita, de uma campanha de RPG, é um pouco mais complicado fazer jump scares, mas o aquisito de audiovisual, o jump scare, ele é muito usado. E obviamente a mudança da trilha sonora também muitas vezes é utilizada de uma maneira errada, que tá acontecendo alguma coisa, mudou a trilha sonora, puta, já quebrou, porque aquilo já vai acontecer. Então uma dica muito forte para quando vocês querem usar o gatilho da surpresa para suas histórias, obviamente eu aconselho que vocês usem sempre o gatilho da surpresa, que é simplesmente a utilização de punches, reviravoltas, plot twists e finais que sejam impactantes, trazendo uma surpresa às vezes positiva e às vezes negativa. Não digo negativo de algo errado, mas sim o negativo de esperar com que alguma coisa boa possa acontecer e no final coisa ruim acontece. Nossa, o final tá muito bom, tá todo mundo feliz, mas na verdade o protagonista tá morto, por exemplo, que é algo que muita gente odeia, porque o protagonista não pode morrer. Porém, existem diversas histórias que isso acontece e realmente isso pode acontecer como uma possível surpresa, uma possível reviravolta. Então, essa é a dica que eu trago para vocês. Utilizem o gatilho da surpresa sempre. Sempre, sempre, sempre. Então vão construindo a história, colocando o foreshadowing, sementinha, detalhes, enganãozinho aqui, um elemento aqui, chame a atenção para cá, levante a lanterna ali, promessa aqui, promessa lá, cumpre aqui, cumpre lá, transforma, vai pá. E no final tem o final da sua história trazendo aquele putz. Isso pode ser um putz, ou um puta. Tudo isso são punches. Tudo isso são gatilhos da surpresa. O próximo é o gatilho da ambientação. Isso é um gatilho que a gente utiliza aqui no Craftando Mundos, que é assim, basicamente esse canal inteiro é um canal focado no gatilho da ambientação. Basicamente, o gatilho da ambientação diz em você imergir o seu leitor dentro da sua história, imergir o seu jogador dentro da sua história. E você pode fazer isso de diversas formas diferentes, com descrições, com criações, com outros gatilhos que você vai trazendo, com questões sensoriais. Tudo isso pode ser utilizado e deve ser utilizado dentro do gatilho da ambientação. Um ponto mais importante, caso você que fala assim, tá, beleza, então tem diversas formas, como eu posso fazer de uma maneira mais rápida? De uma maneira mais rápida é complicado. Nenhum desses gatilhos que eu estou trazendo hoje e no episódio anterior, nenhum deles são gatilhos rápidos. São gatilhos que você precisa ir treinando e, obviamente, lendo bastante para conseguir identificar onde você encontra um gatilho aqui, onde você encontra um gatilho ali. No episódio que eu falei do 7, eu falei sobre, por exemplo, o gatilho da curiosidade, da ancoragem, o gatilho da antecipação, trazendo elementos que fazem com que você pense e crie outros pontos. Então você pode e deve utilizar diversos gatilhos diferentes. Então o gatilho da ambientação, o mais importante dentro do mais, vamos dizer assim, primeiro passo é trabalhar com a questão sensorial. Qual é a questão sensorial? Usar descrições visuais, auditivas, olfatórias, de tato e paladar. Esses 5 sentidos, os nossos 5 sentidos básicos, eles utilizam muita a percepção e com isso vai transformando dentro do seu teatro mental uma forma, um formato, uma construção que vai deixando somático. Existem algumas doenças chamadas doenças psicossomáticas, que são doenças que começam com você acreditando que você tem alguma patologia, mesmo que aquilo não exista, porém a sua certeza, a sua vontade inconsciente de querer ter aquilo de alguma forma somatiza, transformando aquilo em algo físico. Tanto que hoje em dia já existem pessoas que podem dizer que morreu de felicidade. Sim, obviamente não foi a felicidade que causou a morte, sim, foi uma falência de algum órgão, porém, uma extrema felicidade, uma euforia gigantesca pode dar, por exemplo, uma parada
cardiorrespiratória, uma pessoa que morreu de tristeza, sim, aos poucos o pulmão, o coração foi perdendo um pouco a função a partir de depressões e outros fatores que iniciaram a partir da tristeza. Então tem diversos elementos, sentimentos que podem somatizar em doenças. Então, o gatilho da sensorial, esse gatilho emocional que você transforma escrita em sensações, é o primeiro passo dentro da ambientação. Então coloque nas suas descrições, normalmente a galera coloca bastante o quê? Descrições visuais. O céu era azul, tinha nuvem, as pessoas passavam para ali e para lá, as cores, os formatos. Só que você esquece que o mundo tem cheiro, o mundo tem som, o mundo possui percepções táteis. Então se você chega no lugar, o lugar é barulhento, o lugar é fedido, o lugar é quente, o lugar é feio. Obviamente você não vai lamber um corrimão quando você chega num lugar para saber se tem um gosto Y ou Z. Mas às vezes você pode colocar na hora de uma descrição, você querer trazer algum outro elemento mais de paladar, por exemplo, da pessoa cair no chão de boca na lama, de boca na terra, ou na hora de descrever alguma cena de um bar, uma cena de um jantar, realmente colocar o gosto da comida para que a pessoa sinta isso. Uma coisa bem interessante dentro do livro de Vidas Secas, que é um livro um tanto complicado, um livro da literatura brasileira, porém fica aí a sugestão caso você goste de literatura clássica brasileira. Obviamente, pelo menos na minha época, era um livro obrigatório para o Enem, não sei se hoje em dia ainda é, porém caso você ainda não tenha lido e gosta de literatura nacional um pouco mais clássica, Vidas Secas é ótimo para você trabalhar esse quesito sensorial tátil. Simplesmente Vidas Secas, basicamente, resumindo muito, é a história da vinda da galera do Nordeste para o estado de São Paulo. Então mostra muito o calor do sertão, a seca, a falta de água, e tudo isso vai trazendo um certo elemento que quando você emerge na história, você consegue entrar na história, você sente sede pela sensação térmica que o escritor vai trazendo. Muitas vezes eu já me peguei de parar de ler o livro no meio e beber um copo d'água, tomar um suco, fazer alguma coisa, às vezes até mesmo tomar uma ducha, porque eu começava a sentir um calor bizarro. Obviamente tem algo que vai se somando com, por exemplo, a temperatura ambiente, isso sendo somatizado também, porém esse gatilho da ambientação é muito importante para você imergir. Então coloque sensoriais, coloque gatilhos emocionais do ambiente, aversão a alguma coisa, ao medo naquilo, a alegria de estar lá. Então dentro das descrições coloque percepções sensoriais e percepções emocionais, e percepções psicológicas do ambiente. Reflita sobre o ambiente em volta, sinta o ambiente em volta, porque fazendo isso você obviamente vai fazer com que o seu leitor sinta isso melhor e com isso vai adentrando na história. Muitas vezes eu falo também sobre a suspensão voluntária da descrença. Quando a gente trabalha a ambientação de maneira muito forte, você consegue fortalecer essa ambientação, fortalecendo a suspensão da descrença, e caso você precise colocar alguma coisa que fere um pouco a suspensão da descrença, como você já fortaleceu com uma ambientação muito forte, essa ligeira quebra que poderia ser algo que pudesse estourar a bolha, não tem problema, porque a bolha fica fortalecida pelo fato de ser algo muito imersivo. Então, a dica número 2, para caso você queira utilizar a ambientação, e deve usar sim a ambientação nas suas histórias, é, além de colocar as percepções físicas, sensoriais, colocar também as percepções emocionais e psicológicas daquele ambiente. Sinta o que o ambiente traz em volta, o sentimento que traz em volta, a reflexão que faz estar naquele ambiente. O próximo gatilho é o gatilho da especificidade. Esse é um gatilho um tanto complicado porque, dependendo da maneira que você utilizar, pode ser que você leve para um lado errado. O gatilho da especificidade, ele mostra o seguinte: quando você for abordar algum elemento, tente ser específico. Muitas vezes isso pode causar, às vezes, um certo distanciamento, então cuidado com esse gatilho da especificidade. Por exemplo, algumas pessoas gostam de colocar que a
porta tinha 2,5 metros. Colocar que a porta tinha exatos 2,5 metros vai gerar alguma coisa que pensa o leitor, o jogador, alguém que está usufruindo do seu world building. 2,5 metros. Se ele especificou que a porta tem 2,5 metros, alguma coisa tem aí. Um gigante vai passar, anões vão fazer alguma coisa, simplesmente alguém que mora nessa casa tem alguma... Então assim, especificar alguma coisa, você está jogando na cara do leitor a seguinte informação: preste atenção nisso que é específico, porque eu vou utilizar. Então, se você utilizar dessa especificidade, use essa especificidade. Não jogue simplesmente porque você fala, se a porta tem normalmente, sei lá, 1,80 m, e você colocou que a porta tinha 1,5 m, use a porta de 1,5 m, dê importância para esse 1,5 m. Se você for específico, você precisa utilizar dessa especificidade. Um outro ponto agora, não levando diretamente à descrição propriamente dita, é você evitar alguns termos muito genéricos dependendo da plot que você está construindo. Se você for construir um mundo fantástico, é interessante você aos poucos ir abordando os seus quesitos fantásticos dentro da sua história. Falar, por exemplo, Luke Skywalker ele precisava ir destruir a Estrela da Morte. Tem um impacto muito diferente de falar que ele foi atrás de uma imensa arma que pode explodir planetas. Por quê? Quando você coloca especificamente que ele foi para aquele lugar, você está criando identidade, você está criando pertencimento. Uma coisa que é muito importante dentro da literatura e, novamente, importância na sua sociedade como um todo, é o nome. O nome ele é muito forte. Muitas vezes as pessoas lembram de personagens, obviamente pelas suas situações, pelo que faz, porém, quando o nome ele é bem forte, ele gatilha coisas. Por exemplo, se a gente pega assim o Aragorn do Senhor dos Anéis. Pelo fato de ter sido um personagem muito bem construído, quando a gente fala a palavra Aragorn, você já relembra tudo que ele fez dentro dos 3 filmes, dentro dos livros. Quando a gente fala, por exemplo, sabe aquela série lá do professor de química? Demora muito mais para alguém associar do que falar assim, sabe Breaking Bad? A gente fala assim, sabe aquela série lá das crianças que jogavam RPG e ficavam no... Sabe Stranger Things? Então, quando você especifica alguma coisa, você gera um gatilho muito mais rápido, direto e linear. Então, caso você queira especificar alguma coisa, por exemplo, uma porta de 1,5 m, uma porta de 2,50 m, colocar que a luz era vermelha, que o som da caverna era de corvos da montanha. Então, colocar informações específicas faz com que você gere uma promessa, que é: eu estou trazendo essa informação específica para você. Guarde ela, porque logo eu vou usar. Então, utilize e use aquilo. Então, o gatilho da ambientação traz o quê? Então, o gatilho da especificidade traz o quê? Ou uma promessa que vai ser colocado, obviamente, e usufruída de alguma maneira, ou você coloca um pertencimento. Então, cuidado na hora de colocar seus gatilhos de especificidade, porque se você não for usar essa informação, não coloque especificamente. Deixe de uma maneira um pouquinho mais genérica. Porém, caso você queira apresentar alguma coisa e fortalecer aquilo, especifique com o nome que você quer, com a informação que você precisa, porque isso vai fortalecer o pertencimento, a história e a construção do seu mundo fantástico. O próximo gatilho é o gatilho da estranheza, é um gatilho que vocês já estão cansados de ouvir. Tem um episódio inteiro falando sobre o gatilho da estranheza, dizendo mais especificamente dentro do mundo de NoSense. Mas futuramente, caso vocês acham legal esse tipo de conteúdo, eu posso trazer especificamente falando um pouquinho de cada um especificamente. Aí eu posso trazer exemplos, a gente pode fazer algumas coisas mostrando mais ou menos como funciona, e assim a gente vai construindo. Mas quando a gente fala sobre o gatilho da estranheza especificamente, é o que? Você gerar estranhamento naquilo que você quer fazer. Obviamente, se você traz alguma informação que foge da normalidade, quer dizer que você precisa trazer alguma coisa. Então, da mesma forma que no gatilho da especificidade, o gatilho da estranheza serve para você chamar a atenção para alguma coisa.
Porém, diferentemente da especificidade, a estranheza ela vai gerar um certo movimento contrário. Pode ser com que a pessoa se afaste daquilo que você está construindo ou se aproxime. Caso se aproxime, você engatilhou a curiosidade. Caso afaste, você engatilhou uma estranheza que talvez tenha que puxar a pessoa novamente. Então a estranheza que faz com que você seja puxado, fazendo com que essa estranheza se transforme em curiosidade, show de bola, perfeito, tá seguindo no caminho mais tranquilo, num caminho um pouco mais safe. Mas se você estiver seguindo num caminho que se levou estranheza, está afastando um pouco o leitor, você precisa logo, o mais rápido possível, transformar esse gatilho de estranheza em gatilho da surpresa. Você estranhou alguma coisa, já utiliza isso o mais rápido possível, já ancora a pessoa e já mostra aquilo que você precisa fazer. Então o gatilho da estranheza tem alguns pontos que pode ser um tanto complicado, você pode cair um pouco, talvez, num perigo aí, colocando um gatilho meio que errado, porém, no gatilho da estranheza, da maneira mais geral, significa que você traz uma informação, uma descrição, alguma coisa, que normalmente a gente chama de levantar a lanterna, que é o seguinte, tá vendo essa informação aqui em cima? Então, ela é estranha, não é? É realmente uma informação estranha, algo que assim é ilógico, é algo que não faz sentido nem mesmo para sua história, mas mesmo assim você mostrou e disse para o seu leitor, tá vendo isso aqui? Então, é estranho, mas segura ela, porque vai fazer sentido depois. Caso você não use isso, isso pode transformar num Deus Ex Machina, isso pode transformar numa promessa não cumprida, isso pode se transformar em uma suspensão da descrença. Então cuidado com o gatilho da estranheza, porque se você for usar, caso você consiga puxar o leitor com a curiosidade, show de bola. Mas se você vai afastar porque você vai deixar uma coisa muito estranha, segure e utilize a informação o mais rápido possível para transformar aquilo numa ancoragem e, obviamente, numa surpresa. Então cuidado com a estranheza, mas ela pode ser uma grande aliada. O próximo gatilho que eu gosto aqui é o gatilho da autoridade. O gatilho da autoridade é um gatilho assim, e é aquela coisa, sabe quando você sabe o que você está falando? Dá até um tesão de você ouvir pessoas que sabem do que estão falando. Então eu tento ao máximo trazer vídeos para vocês com maior autoridade possível. Obviamente alguns vídeos são de percepções, são de análise, são de reações, então eu posso fugir um pouco da realidade, porque eu não sou um conhecedor daquilo especificamente, então a proposta do vídeo é mais, por exemplo, uma análise mais de primeira percepções, como acontece no League of Legends, quando eu leio a história, quando eu vejo as skins, quando eu vejo o conto, a biografia, eu não pesquiso mais nada, é mais aquilo que eu sinto naquele momento. Mas quando eu trago outros vídeos, eu estudo, eu vou atrás, às vezes eu já sei por causa da minha formação, às vezes eu já sei por causa de algum livro ou de algum outro curso que eu estou fazendo, então sempre vou me aprimorando. E o gatilho da autoridade é o quê? Você utilizar do quê? Do tesão do conhecimento para a sua descrição, para a sua história. Quando você coloca, por exemplo, você manja muito de carro, você é um mecânico ou é um entusiasta de carro, você decide escrever uma história que tenha carros, obviamente você não vai colocar um manual técnico, mas se você coloca dentro da sua história descrições que mostram a sua inteligência naquele quesito, você mostra detalhes do carro, você fala sobre informações, curiosidades, histórias e mostra conteúdo certeiro de informação, além apenas naquela história, mas sim também outros detalhes. Você fala, nossa, puta que legal, isso realmente é bem legal, isso realmente é bem interessante. Então a autoridade, você faz o quê? Você pega uma informação que você tem e transforma em informação dentro da história. Acontece, por exemplo, quem já gosta de animes, onde é relativamente um tanto antigo chamado Hajime no Ippo. Hajime no Ippo é a história de um aluno do ensino médio que decide ser boxeador, se eu não me engano, da categoria pena. Eu agora não vou lembrar da categoria dele, se era leve, se é pena, não lembro. É uma categoria que não é peso pesado, médio, alguma coisa assim. E ele vai se desenvolvendo no decorrer da história até chegar como campeão dessa categoria. E é interessante porque durante a história, o coach, né, o treinador dele, enquanto vai ensinando coisas, ele vai contando a história de boxeadores, como realmente é feito o golpe. Obviamente, por ser um anime, por ser uma história, existe a liberdade poética de mudar um pouco aqui, um pouco ali, as percepções, obviamente, a gente até pode um dia futuramente falar sobre o world building da mente, o world building das percepções, elipses e outras informações dentro da nova narrativa.
Porém, quando a gente fala sobre autoridade, ele fala, olha, então, tal técnica foi inventada por tal boxeador no ano tal, em peso tal. Para você fazer um uppercut, você precisa fazer um movimento de quadril juntamente com o movimento do tronco giratório, virando o punho, fazendo a questão do pés, na questão de movimentação de para lá e para cá. Então, juntamente com a história, onde vai se desenvolvendo o personagem, um arco de personagem, vai trazendo informações sobre o assunto do boxe. Por exemplo, tem um conto que eu gosto bastante, que é o primeiro conto consagrado de Quem Vos Fala, aqui, do Rafael Campos, que eu falo sobre a autópsia de ninguém. É o nome do conto, que simplesmente fala a história de um legista que ele vai fazendo a autópsia de um corpo e quando isso vai acontecendo coisas estranhas. Eu fiz alguns cursos que falam especificamente sobre essa questão de autópsia. Eu li alguns livros, obviamente atualmente estou fazendo um curso de medicina e quem sabe eu posso até ir seguindo nessa categoria, então eu li 3 livros, se eu não me engano, peguei alguns cursos, vi algumas palestras, conversei com alguns professores que trabalham nessa área e com isso eu trouxe uma dissecação normal, real, de legista mesmo, com algumas informações. Realmente não estendi muito, não coloquei muitos detalhes porque a história era um suspense com terror, então não era tanto um manual técnico de como fazer uma dissecação. Porém, você sente que existe sim esse processo de identificação, essa ideia de legista, essa ideia mais legal da transformação de um corpo em informações para um possível crime. Então é bem interessante que trazer esses gatilhos da autoridade traz muita informação, não apenas algo informativo, mas sim algo que mostre, puta que legal, se ele consegue trazer essas informações, o que mais pode acontecer no decorrer dessa história. Então às vezes, por exemplo, mas eu não sei muita coisa, eu sou um aluno do ensino médio e eu sei mais do que é ensinado no ensino médio, não tem problema. Pegue alguma coisa que você aprendeu, uma coisa que você goste e transforma isso numa informação dentro da sua história. Mas a minha história é um mundo fantástico, não funciona como o nosso mundo. Ok, mas se você pega alguma coisa e fala com propriedade, poxa, eu sei um pouco sobre alquimia, eu quero falar um pouco sobre alquimia na minha história, perfeito. Nossa, eu gosto bastante de sistemas mágicos, eu queria falar com propriedade sobre o meu sistema mágico, perfeito. Quando você sente que o leitor percebeu que você colocou um gatilho da autoridade, quando o leitor percebe que você colocou o gatilho da autoridade, você cria uma conexão semiótica entre você e o leitor de uma tal forma que ele vai querer ir atrás de você para saber mais sobre aquilo, mais sobre aquela informação que você trouxe. Então, o gatilho da autoridade é um gatilho que particularmente eu gosto bastante, é algo que eu sempre tento trazer dentro das minhas histórias, dentro dos meus contos, dentro dos meus vídeos, dos meus conteúdos, porque eu quero muito mostrar para vocês que realmente todo mundo pode transformar o conhecimento que você tem em histórias muito legais. Então não importa a sua área de atuação, você sabe alguma coisa, você tem uma informação, mas eu não sou muito acadêmico, mas você pode ter inteligência corporal, você pode ter inteligência interpessoal, uma inteligência intrapessoal, uma inteligência musical, existem diversos tipos de inteligência e utilizar essas inteligências para converter em história. Eu manjo muito de música, converte isso em história. Eu manjo muito de esporte, converte isso em história. Eu manjo muito de dança, sou um dançarino, eu sou um desportista, transforma isso em história. Quando você transforma isso em história, essas informações, você cria gatilhos da autoridade maravilhosos. E agora a gente vai entrar no que a gente chama de gatilhos mistos, que na verdade não existe gatilhos mistos. O que existe, na verdade, são a utilização de mais um dentro da sua história. Então, quando você for entrar no mundo da escrita, eu falo, não, agora eu peguei a ideia, entendi como funcionam gatilhos mentais, então eu vou tentar usar nos meus contos. Perfeito. Então o que você vai fazer? Você vai ver dentro daquilo que você gostaria de criar dentro do seu universo, que tipo de sensação e reação você gostaria de fazer, e você coloca esse gatilho. Então, eu vou colocar o gatilho da especialidade, eu vou colocar o gatilho da estranheza, o gatilho da ancoragem, da surpresa e o gatilho da antecipação. Perfeito, quero utilizar esses gatilhos na minha história. Show! Isso é a utilização dos gatilhos mistos, dos gatilhos variados. Você abre um, fecha com o outro, puxa um aqui, percebeu que tem uma necessidade, joga o outro lá. Quero utilizar o gatilho da curiosidade, utilize, porque você precisa ancorar os seus personagens, ancorar suas histórias, ancorar os seus personagens, jogadores, seus leitores, e com isso eu vou estendendo até criar um gatilho da surpresa, falando, nossa, é isso aqui, eu vou criando uns foreshadowzinhos, colocar uma Raimund de Tchaikovsky aqui nesse capítulo 2, porque no 3 eu vou fazer
um punch, mas eu queria fazer também um gatilho da estranheza aqui, porque eu quero gerar uma certa dúvida para poder fazer uma autoridade aqui, porque eu conheço muito sobre leis, eu sou um advogado, então eu queria criar uma estranheza aqui, porque na verdade não faz muito sentido no Código Penal ter isso, ou um juiz fazer A, B, C e D, porque eu quero criar um suspense ali no final. Eu também gostaria de fazer, por exemplo, um outro gatilho que eu seria uma familiaridade onde eu aproximo emocionalmente aquilo que eu quero fazer, para no final fazer uma surpresa e um punch. Eu quero fazer uma intimidade, uma aproximação, ou simplesmente começar alguma coisa simples e no final utilize os gatilhos da maneira que você achar melhor. Obviamente, cuidado com algumas criações, se você abre muitos gatilhos, na hora de você fechar eles, pode criar um samba do crioulo doido e no final você não ter gatilho nenhum fortificado. Então, comece um, feche com o outro, saiba aquilo que você quer utilizar, saiba aquilo que você gostaria de fazer e com isso você vai criando elementos. Obviamente que no decorrer daí nos episódios falando sobre técnicas de escrita para deixar o seu worldbuild nessa história muito mais legal, eu posso trazer outras técnicas, como técnicas do espelho, técnica do descanso e do drama, técnica da ação e descanso, se eu não me engano, e tem diversas outras técnicas diferentes, técnicas da ancoragem da última palavra e vários outros pontos que daí a gente vai discutindo para deixar o seu worldbuilding, a sua história cada vez mais incrível e os seus personagens cada vez mais maravilhosos também. Então, pessoal, antes de a gente terminar esse episódio, eu queria deixar 2 recadinhos para vocês. O primeiro recado é que aqui embaixo na descrição tem o nosso Forms, então se você tem uma história que gostaria de compartilhar com a gente, é só deixar aqui no Forms que eu vou lendo aos pouquinhos e com isso a gente vai criando uma corrente. Obviamente que vai ter alguns episódios que, caso a sua história, o seu mundo, o seu worldbuild precise de alguns toques, eu vou dar alguns pontos que pode melhorar, obviamente na minha opinião, alguns pontos que eu gostei, algumas maneiras de melhorar, mas o mais importante é divulgar as suas histórias. E um outro ponto também, caso você tenha alguma dúvida que vai decorrendo durante os episódios, fala, nossa, puxa, tive uma atividade aqui, algum episódio que estava um pouco confuso aqui, ou um termo que você utilizou, alguma coisa que você precisa também usar para alguma história, uma campanha, alguma coisa que você precisa, também eu sugiro que você vá lá na aba comunidade, que eu sempre deixo no primeiro dia do mês, eu abro essa caixinha e com isso vocês podem deixar suas perguntas e sempre no primeiro dia do mês seguinte, obviamente lá no dia 1º de fevereiro, ou talvez no 1º de março, ou no 2 de março, eu já respondo as suas perguntas. Sempre deixo, eu vou juntando as perguntas no mês e no primeiro episódio do mês seguinte eu crio um episódio respondendo. Então fica esses 2 convites para você, deixa aqui na aba comunidades as suas perguntas para que eu consiga responder no primeiro episódio do mês seguinte. E se você tem alguma coisa que você gostaria de criar e mostrar para o mundo, seja um mapa, seja uma criação, uma criatura, um conto, uma história, mande aqui no Forms aqui embaixo e com isso você entra na listinha de espera, eu vou fazendo, vou lendo e com isso eu aviso quando for sair o seu episódio, tanto que agora, nesse sábado, vai sair a primeira história chamada O Holocausto Final. Vou trazer alguns pontos do que eu gostei, do que eu não gostei, do que poderia melhorar, alguns pontos que são fortalecidos, que poderiam ser continuados e, obviamente, divulgar mais obras desse autor ou dessa autora. Eu vou deixar aí para vocês a curiosidade de quem pode ser, para deixar os seus mundos mais incríveis. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!